E olha, gente, hoje estamos, claro, também homenageando os pais, né? E hoje é, então, portanto, um dia especial também para o nosso Bem da Terra. Afinal, domingo é o dia deles e estamos trazendo aqui diversos temas, né, relacionados a esse assunto. Inclusive, se você quer homenagear o seu pai, manda uma foto aqui pra gente, ou também, né, manda uma foto daquele que representa o pai aí na sua família e deixa o seu recado, sua mensagem, que a gente está exibindo alguns desses recados aqui ao longo dessa edição do programa. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é a relação entre pai e filho. Inclusive a gente tem visto, né? Segundo também algumas pesquisas mais recentes, como essa relação tem ficado cada vez mais forte, né? É a paternidade, a maior presença aí dos pais também no meio familiar. Claro, a gente sabe hoje que também muitas mulheres aí vêm tomando postos de trabalho importantes, né, em relação a cargos, a gestão. E aí, muitas vezes, o pai também tem esse espaço para ser muito mais participativo. E fora isso, a gente vai falar sobre outras questões também com o meu próximo convidado, que é o Carlos Florencio, terapeuta. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, viu? Carlos, tão importante falarmos nesse dia, né, sobre uma figura, né, uma representação tão importante, que é a figura do pai, né, numa família, né? Por que é importante ter essa relação, né, pai e filho? Conta pra gente mais ou menos assim, se é que a gente consegue descrever em palavras, né? Consegue sim. O pai, ele é uma figura importantíssima, ele representa o polo masculino, que é a direção, liderança, né? Ele ajuda o filho a desenvolver confiança, né? Ele poder dominar o seu mundo. O pai representa aquela questão do norte, de ter um norte, para onde você vai. Então o pai é o companheiro, é aquele indivíduo leal que vai lhe dar o conselho na hora certa para direcionar aquele filho para atingir os seus objetivos. Então essa é a função do pai, gerar na criança a confiança nele. A mãe dá a segurança, o pai dá a confiança. Unido essas duas forças, segurança e confiança, a pessoa desenvolve a crença na sua própria valorização. Portanto, ela acredita na sua força interior. Se esse pai falta ao longo do processo dessa criança, então ela vai ter aqui um déficit de conseguir acreditar no seu próprio potencial. Então, o pai ele é muito importante. Então, acontece muito assim de pessoas, né, que você vai avaliar lá na frente, que infelizmente não tiveram a presença dos pais, de serem pessoas menos confiantes. Acontece muito disso? Acontece. A minha especialidade é mecanismo de autossabotagem, resolução de conflitos. Morei em Portugal, né, 10 anos, e lá as pessoas conseguem guardar mágoas e processos mal resolvidos por 20, 30 anos, por vezes até nem conseguem resolver durante a vida toda. Então eu acho que esse é o momento, né, de você perdoar que aquele pai não é o que você gostaria, não foi. Ele é o que você merece. É um momento para você reconciliar, porque ele é o seu progenitor, graças a ele você existe. Pelo menos por esse mérito, ele já tem aí os seus bônus, né, de gratificação. Acho que ter gratidão por tudo aquilo que faz parte da nossa vida, valorizar aquilo que nós recebemos, que pode não se encaixar ou não estar alinhado com aquilo que você idealiza, é um privilégio para as pessoas que realmente conseguem ter mais valor às coisas que fazem parte da vida. Então é importante sempre a gente valorizar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, porque lá é o nosso porto seguro. Eu sei que muitas vezes tem certas famílias que não nos dão essas referências. Quando nós não temos essas referências, então significa que já temos aí um desafio. Você vai ter que lidar com você mesmo, vai ter que aprender a se auto-apoiar nas suas próprias iniciativas, vai ter que confiar em você. Lembre-se, é sempre a ausência de conhecimento. Se os seus pais não lhe passaram conhecimento, é porque alguém também esqueceu de passar para eles. E assim está replicando em você. Exatamente. Então, as pessoas não param para pensar nisso, né? Eu não posso exigir tanto, né? E eu não sei qual foi o histórico, né? Dos pais. Então, ninguém para também para avaliar, né? A gente vive sempre julgando, achando que pode ser da melhor maneira ou de outra forma, ou a perfeição. E também tem a velha história, né? Mãe e pai perfeitos não existe, né? Isso acho que tem que cair um pouco, não é, Carlos?
existe a perfeição da relação. Como você se relaciona, né? O cultivo da relação, né? Eu acho que assim, o pai está aprendendo a ser pai com você, a mãe está aprendendo a ser mãe com você está aprendendo a ser filho com eles. Existe uma cumplicidade aí numa relação onde todo mundo é meio que inconsciente e não sabe o que é que está fazendo. De repente surge aquela criança ali, meu Deus, agora eu sou responsável por ela e tenho que fazer ela dar certo, porque se ela não der certo, lá na frente ela vai dizer, pô, você foi um péssimo pai, pô, você foi uma péssima mãe. E isso não é legal, né? Então eu acho que é uma experiência única para todas as partes. A gente não nasce sabendo ser pai, a gente não nasce sabendo ser mãe. Também a gente não sabe o que é ser filho. A gente vai aprendendo na vida. Então essa questão de flexibilidade, tolerância com relação àquilo que nós permitimos é um atributo do amor. Então quando a gente ama, nós somos flexíveis, nós somos tolerantes. Nós vamos entender que o outro não é como nós gostaríamos que ele fosse, ele é como é. Então amar é aceitar a outra pessoa como ela é. E esse eu acho que é um momento importante, porque o Dia dos Pais, ele representa isso, né? Você amar essa pessoa por aquilo que pôde lhe proporcionar dentro do melhor que ele pôde proporcionar. Porque diferenças de opiniões numa casa e numa relação sempre vão existir, né? Isso que faz também a sociedade, não é, Carlos? Então é importante você, é o que você falou, tendo amor, essas questões, essas outras adversidades, a gente vai contornando, né? Então, o principal é existir a relação, existir o amor, e aí opiniões diferentes vão existir, porque são pessoas diferentes, né? E partindo da sua premissa que você falou, na questão de que hoje em dia as famílias modificaram um pouco. Hoje a mãe, ela também é um pouco pai. Hoje o pai também é um pouco mãe. Né? Existe uma coisa que foi até antes dos anos 50 do século passado, que a mulher era submissa e o homem era o provedor. Portanto, o homem ele não podia demonstrar carinho, afeto. Por quê? Porque ele tinha que ser durão, ele tinha que ser a figura forte. E ser forte era não ser flexível, ser forte era ser rígido, era não demonstrar emoções. Não abraçar, não beijar, abraçar. Né? Então, isso hoje já não existe mais. Graças, né, à natureza, à nossa evolução social, né? Hoje o homem ele pode abraçar, hoje ele pode chorar, hoje ele pode perceber que pela demonstração da fraqueza ele está, no fundo, demonstrando uma grande força. E hoje a mulher ela já não precisa mais ficar dependente do homem. Ela hoje é uma provedora, o homem é um provedor. Portanto, hoje as forças elas se unem para que, em prol de uma relação, elas consigam proteger a sua família e todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Então, hoje já não é mais uma força sustentando uma outra força. As forças têm que ser combinadas. É por isso que as relações elas mudaram. Naquelas relações por deficiência que existia antes, porque um era sempre deficiente, né? Hoje as relações são por excelência. Então hoje eu acho que nós vivemos um momento muito importante, porque o momento hoje é para somar, é para realmente criar uma família, não no sentido deficiente, mas no sentido de excelência, né? E você realmente percebe essa maior paternidade, né? A gente vê muitas notícias, né? Enfim, como o homem ele tem se preocupado mais, né? Na sua presença física, emocional, afetiva também, né? O que você acha que vem acontecendo de um tempo para cá, Carlos? Ele tá mais sensível, né? Isso é porque as polaridades, eu acho que elas estão mudando um pouquinho. Hoje o homem, ele já se permite mais. Hoje o homem tá mais vaidoso, né? O homem se preocupa com a sua autoimagem. Então acho que tudo isso é importante, faz parte da autoestima. Então os valores, eles estão modificando. E eu acho que a família, ela está se modificando desses novos valores. Hoje em dia as pessoas, elas estão porque elas querem estar. Elas não são mais obrigadas a estar com as pessoas. E elas estão por afinidades, porque compartilham de uma mesma verdade, de uma mesma cumplicidade. E família é isso, é empatia, é simpatia, é onde eu estou porque eu quero estar, não porque eu sou obrigado. Por isso que hoje os casamentos só tendem a durar se tiver essa empatia, senão não vai. E agora também falando um pouquinho mais das pessoas que infelizmente não tiveram, né, a figura paterna ali presente, né? Geralmente essas pessoas buscam em outras figuras, ou no irmão mais velho, um tio ou um avô, essa presença. Isso acontece também, Carlos? Acontece, são que eu chamo de mecanismo compensatório. Eu não tive um pai, eu vou arranjar um marido que vai suprir essa figura paterna que eu não tive. Eu não tive uma mãe, eu vou encontrar uma mulher que vai cuidar de mim como se fosse uma mãe.
mãe. Tome cuidado, isso é a relação deficiente, né? Então, se é deficiente, você não está se relacionando com a outra pessoa. Você está só preocupado com você mesmo e suprir você mesmo. É uma relação egoísta. Tanto é que no momento que aquela pessoa não se comporta como você gostaria e não te dá aquilo que você quer, você começa a rejeitar, começa a criticar, a julgar e a ficar até brava com a pessoa, dizendo assim, você me enganou, você não é aquilo que você prometeu que você era. Portanto, não soma, não expande, né? Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado nessa questão dessas projeções, onde você vai buscar tentar suprir as suas próprias deficiências e carências, que é o não desenvolvimento e a falta de conhecimento. Uhum. E hoje, né, qual que é o recado, então, que fica aí para essa relação, né, para esse Dia dos Pais, né, para deixar uma mensagem super positiva aí para o nosso público? Olha, eu não tive o privilégio de ter meu pai durante muitos anos da minha vida. Foi durante pouco tempo, meu avô supriu um pouco essa figura paterna. Aconteceu, então, isso com você? Aconteceu um pouco comigo. Eu acho que, assim, se você tem esse pai hoje, por favor, vai lá. Não se preocupe muito com o presente, mas sim com um grande abraço, né? Sabe? Dizer assim no olho dele, com aquele brilho, assim, sabe? Assim, eu te amo. Muito obrigado por você fazer parte da minha vida, por você me aturar, né? Por você ter me compreendido lá atrás, né? E hoje está aqui junto comigo. Abraça e diga obrigado. Faça isso, por favor. O presente é apenas um adendo. Exatamente, porque às vezes hoje a sociedade está muito mais assim, está falando mais eu te amo, está sendo muito mais sensível, né? Como você disse. Então, é importante deixar essas mágoas do passado também, super importante isso. Como é que você avalia essa questão, Carlos? Então, as pessoas que têm mágoa, né, e decepção é porque elas criaram uma ideia daquilo que elas gostariam de viver. E aí, quando a pessoa não se encaixa naquela ideia, que é uma ilusão, elas se desiludem. Então, não é o outro que te magoou, foi aquilo que você esperava do outro. Portanto, e que o outro não tem a obrigação de se encaixar naquilo que você imaginou na sua cabeça. Ele vai ser ele mesmo, do jeito dele, né? E aí, então, quando você se magoa com os outros, você está revelando a sua incapacidade de conseguir aceitar a verdade e a realidade. Você está querendo apenas aceitar aquilo que você imaginou e você está sendo inflexível. Então é assim, por favor, não guarde mágoas, porque isso só está demonstrando ignorância. Com certeza. Muito obrigada, Carlos. Volte aqui outras vezes para a gente debater outros temas aí, porque tem muita coisa boa para a gente falar e explorar, né, nas relações humanas, né, no nosso dia a dia. Deixa o seu contato para quem nos acompanha. Nas redes é Carlos Florencio Oficial, tanto, né, no Instagram como no Facebook, carlosflorencio.com.br, e lá estão todos os meus contatos. Não está dando certo? Vem comigo que eu resolvo. Tamo junto. Obrigada, Carlos. Continue aqui com a gente.